e um Estado democrático de direito que consegue se colocar no mundo globalizado. Porque, afinal de contas, não é concebível mais que os estados eles se fechem, que as economias nacionais sejam autárquicas. Muito pelo contrário, há uma necessidade de que as economias nacionais elas se globalizem. Mas as nações que hoje se encontram no centro do capitalismo, elas realizaram um movimento dialético de fortalecimento, primeiramente, dos seus mercados internos, para depois poder dar o grande salto para fora, para os mercados internacionais. O que hoje se apregou para o Brasil seria uma abertura pura e simples, sem criar as condições materiais necessárias para que o nosso mercado possa concorrer com os mercados internacionais. A nossa tese apregou a isso, o fortalecimento do mercado interno brasileiro, exatamente para que ele possa concorrer em nível de igualdade relativa com os mercados internacionais, principalmente dos Estados Unidos, que é uma economia que não pode ser negligenciada, mas que vem perdendo importância principalmente a partir do avanço da economia chinesa. João Carlos, você tem mais alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma indagação ao professor Matheus, uma questão pontual. O professor Matheus ressalta que a economia norte-americana é uma economia protecionista, né? Exatamente essa expressão. Eu indago como explicar o maior déficit da história que a economia norte-americana vem experimentando desde a assunção do então presidente George W. Bush, até agora, até o início do governo Obama. Quer dizer, não, posso estar enganado, mas não me parece que se harmonizam a situação fática do déficit absurdo, né? A China não construiu 2 trilhões de reservas em dólares com outros países que não os Estados Unidos. É claro, pode ter alguma coisa com a Alemanha, com o Japão, etc. e tal, mas como então explicar essa situação fática e a afirmação assertiva do senhor no que diz respeito ao protecionismo que supostamente vige na economia norte-americana, professor? Essa questão levantada pelo professor Souto é uma questão realmente apaixonante. Lenin, no seu Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, afirmava que as nações imperialistas eram aquelas que eram exportadoras de capital. O que nós verificamos na economia norte-americana é exatamente o contrário. A economia norte-americana ela é importadora de capital. Como conjugar essa contradição? Como conjugar a contradição de um país que comanda o mundo, que é o banco do mundo, como eu bem citei aqui, e ao mesmo tempo é o país mais deficitário do mundo? Exatamente o neoliberalismo, a financiarização da economia mundial, principalmente a partir dos governos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, também na Inglaterra, houve essa tentativa, houve essa transformação da economia mundial. Os Estados Unidos, a partir de então, escolheu ser o banco do mundo, enquanto a China escolheu ser a fábrica do mundo. Esses déficits orçamentários é que sustentam hoje o consumo o consumo das famílias norte-americanas. A família norte-americana é uma família que ela age principalmente através do cartão de crédito, a partir do endividamento. E isso é o que nós podemos visualizar agora nessa explosão da crise econômica do subprime nos Estados Unidos. As famílias elas compravam residências, não podiam pagar o seu financiamento, em determinado momento viam que aquelas casas valiam muito menos do que o financiamento com os juros, né, que eles tinham que pagar para os seus bancos. E paravam de pagar os financiamentos e gerou esse início de crise mundial. Exatamente porque os Estados Unidos se colocam como um país deficitário. Isso cria contradições flagrantes para a economia mundial. Afinal de contas, hoje a China possui reservas em dólares gigantescas, principalmente em títulos do Tesouro norte-americano. Os Estados Unidos, se há uma desvalorização muito grande do dólar nos Estados Unidos, a China vai perder dinheiro, evidentemente. Então aí, vejam como a economia globalizada ela vai se compensando, os interesses vão se encontrando. De qualquer forma, os analistas, principalmente a professora Maria Conceição Tavares, que é uma grande economista brasileira, ela vem sempre ressaltando esse aspecto da decadência da economia norte-americana. O dólar, ao que parece, vai perdendo o seu poder. É evidente que isso não é uma coisa para amanhã, um processo histórico de grande proporção, mas o dólar vai perdendo realmente a sua
importância no cenário mundial. Não é à toa que países, que nações estão preferindo agora, como o Brasil e a Venezuela, a Argentina, realizar comércios em moeda local, né, deixando o dólar como padrão monetário internacional.